Eu entendo que Deus quer falar conosco de forma simples. E a palavra de Deus, ela é simples. Ela é um evangelho que ela acessa o nosso coração e quando ela entra em nós, não tem como não haver transformação. Então, por mais que você ministre uma pequena palavra, toda a Bíblia ela é riquíssima, porque ela traz mudança em nossas vidas. E eu espero que com o que eu possa compartilhar com vocês hoje, também vocês possam ter essa transformação na vida de vocês, porque antes de ministrar, a primeira pessoa que é ministrada somos nós, né? Nós somos transformados, Deus nos moe, né? Deus nos passa numa prensa, né? E Ele vai trabalhando e Ele vai tirando as crostas que a gente cria, né? E aquela casca grossa que a gente tem de religiosidade, e Deus vai nos limpando, né? Vai nos forjando, vai nos moldando, e isso é necessário. Eu acho que é importante todo mundo um dia subir aqui neste lugar para ver o peso que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas, e que essa entrega, ela precisa ser uma entrega muito alta, não por causa da nossa capacidade, mas porque nós estamos entregando algo de Deus, né? Então, isso muda tudo. Eu queria ler para vocês lá em Isaías apenas um versículo, Isaías 54, 2, né? O Guilherme colocou ali, que diz assim: amplie o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Eu vou ficar só com esse versículo. O que eu gostaria de trazer através desse versículo? Que ele fala muito da nossa vida, da nossa identidade, da nossa existência. E aqui, quando esse versículo começa, né, falando para a gente ampliar, né, a tenda, ampliar a tua tenda, está falando de crescimento, está falando de alicerce, está falando de fundação, está falando de uma plataforma, aonde você está posto, né, colocado, e está falando das suas bases, e isso é muito importante. E quando esse capítulo 54 começa a narrar, né, o capítulo de 54 começa a história, relata a história de uma mulher, e essa mulher, ela tem um desejo ardente de ter filhos. Ela é estéril, não tem filhos, a sua casa é vazia, completamente vazia. Tá só ela e o marido, né, o casal. E ela tem um sonho a ser realizado. Hoje em dia as mulheres não têm muito esse desejo, né, de multiplicar, frutificar, muitos filhos. Mas essa mulher tinha um desejo tremendo de ser mãe, de exercer a maternidade, de trazer vida, né? E isso era uma honra, era glória para o Senhor também. E o desejo estava ardente no seu coração. Ela queria muito esse desejo, esse sonho, e com certeza ela clamava ao Senhor por isso. Aí Deus diz a ela dessa forma, Deus diz: faça uma casa maior, amplie a sua casa, pois eu vou te dar filhos e filhas, que encherão esta casa até transbordar para a direita e para a esquerda. Então, olha só, Deus está falando para ela que não queria somente dar filhos, mas queria encher a casa dela, que ela ia ver filhos e filhas para a direita e para a esquerda. E quando a gente começa a ler o versículo, né, logo depois que Deus fala isso para ela, fala: amplie a tua tenda e estenda-se as cortinas das tuas habitações. Então, quando Deus fala para ela que ela tem que ampliar a tua tenda, Deus está falando para ela: o lugar que você está não comporta o desejo que você tem no seu coração.
o lugar que você habita, o lugar que você permanece, o lugar que você está, a plataforma que você tem, não tem como eu derramar sobre você filhos e filhas. É como se a gente olhasse hoje e visse esse casal morando numa kitnet, onde tem um quarto, uma cozinha e um banheiro. Que se Deus falou para ela, amplia o lugar, é porque não havia espaço. Onde essas crianças iriam comer, aonde essas crianças iriam dormir, aonde essas crianças iriam permanecer, ser cuidadas, ser protegidas, guardadas, não tinha ambiente para isso, né? Não tinha espaço para isso. E o que Deus está falando, eu falei assim, eu tenho o maior prazer em realizar os seus sonhos, mas não está dependendo só de mim. É preciso que você não apenas tenha o desejo no seu coração, mas que você gere esse movimento. A sua fé te leva a crer e acreditar que as coisas vão acontecer. E vai acontecer a partir de quem? De você. De você perceber que você não pode ficar nesse estado atual. Às vezes nós estamos no estado atual de estarmos conformados com a nossa vida, com aquilo que nós temos. Às vezes eu desejo algo muito além, muito maior. Eu quero ir para um estado desejado, mas eu não alcanço esse lugar. Por quê? Porque eu permaneço no lugar que eu estou, nesse lugar nesse estado atual, e eu fico esperando Deus manifestar a glória dele sobre mim, derramar algo sobre mim, despejar a bênção dele sobre mim, sem fazer nada, sem agir, sem ações, sem atitudes, né? E o que Deus está falando aqui é que é impossível que haja, né, que amplie, que multiplique, que traga crescimento, desenvolvimento, progresso, que traga tudo isso para a vida de uma pessoa que está paralisada, que está no seu estado atual acomodado. Então, se nós queremos, e eu ainda gostei de trazer assim, essa palavra para nós, porque isso fala da nossa igreja. Quando nós começamos ali na casa da igreja, na Casa Sal. E as pessoas que entravam ali falavam assim, meu Deus, é aqui mesmo que nós vamos reunir? Nesse lugar minúsculo, tão pequeno, que nós reunimos naquela área onde tem a mesa ali na varanda. Nós éramos em 20 pessoas. E quando nós viemos para cá, não tinha a mínima possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de ir para fora. Mas a nossa fé não foi pelo sacrifício. Olha só, não é pelo sacrifício que nós vencemos as barreiras. É pela obediência, é pelo entendimento. Não é na força do meu braço, não é pelo sacrifício que nós vamos morrer de trabalhar para poder alcançar aquilo que o Senhor já tem para nos entregar. Mas é na dependência do Espírito Santo, é na dependência da nossa fé, é na nossa obediência ao Senhor que nós vamos vencer cada etapa da nossa vida. E quando nós estávamos ali, houve o desejo do nosso coração, porque nós éramos escondidos, não tinha nenhum nome do lado de fora da casa. Nós não trazíamos nome algum que pudesse nos identificar quem éramos nós, quem era esse povo. E quando nós estávamos lá, houve o desejo ardente foi crescendo, foi vindo pessoas, vindo o número de pessoas, aumentando a cada dia, e nós percebemos a necessidade de sair. E quando nós estávamos com esse desejo, nós procuramos em todo esse Alto da Glória, porque o nosso foco era aqui, a gente tinha um foco, era aqui no Alto da Glória. E olhamos tantas coisas, mas nada foi aquilo que Deus tinha para nós. E quando nós encontramos esse lugar, era impossível, era inviável nós passarmos para esse ambiente. Por quê? Porque os nossos recursos financeiros não cobriam as despesas que a gente tinha. Mas isso não nos paralisou. Isso não nos deixou inerte, pensando que nós iríamos permanecer eternamente. Não, e não ainda estamos aqui para permanecer eternamente.
Porque quando a palavra de Deus fala, amplia a tua tenda, gente, tenda é lugar provisório. Tenda é uma habitação provisória. As pessoas que andavam, tinham suas casas, que daquela época que viviam em tendas, eles eram nômades. Eles eram peregrinos. Eles andavam de lugar para outro. Então, assim, às vezes Deus tinha algo, um chamado, uma missão, um propósito. Eu não precisava permanecer ali para sempre. Deus me tirava e já enviava, como nós viemos de lá, do Fabiana para cá. Nós fomos enviados para cá. E aqui nós começamos, não foi fácil o começo. Não foi fácil, nada foi fácil. Mas quando a gente passou para cá, houve toda a transformação, toda a mudança, foi a fé, o movimento das pessoas, a gente acreditando, nós colocamos a nossa cara para fora, pintamos a nossa cara de vermelho, colocamos ali na nossa parede o nosso nome, Sal da Terra, que é o que nos identifica, que é o que identifica o nosso povo. E nós fizemos isso através daquilo que nós entendemos de Deus para a nossa vida. E isso fala de identidade. Isso fala de identidade. Quando nós começamos a cantar aqui, até eu anotei, foi a primeira música do Jonas, né? Mesmo que os meus pais me deixam, mesmo que os meus amigos me traem. Que mais? Eu permanecerei em ti? Mesmo que meus pais me deixam, mesmo que os meus amigos... Tem gente que tem as desculpas. Nós vivemos em cima de desculpas. A gente fala, né? Ah, meus pais, minha família, o lugar que eu nasci, minha vida é difícil. Eu venho de uma família que de muitas separações, de muitos divórcios, de muitos vícios, de muitas situações complicadas, e às vezes a gente se apega, então, à minha infância, a vida que eu levei. Irmãos, nada disso tem a ver com você. Você pode ter passado tudo isso, mas nada disso isso aí não identifica você. Isso aí não é a sua referência, é a nossa referência terrena. E nossos pais, nós temos que olhar para eles com honra e amando e cuidando e assim honrando os nossos pais, mas tudo que ficou para trás, todas as coisas que nós vivemos que foram ruins, isso não nos impede de crescimento, não. Pelo contrário, porque a nossa identidade ela foi constituída antes da fundação do mundo. Antes que eu, Zete, existisse, Deus já sabia que eu estaria aqui hoje, com vocês. Entende isso? Então, quando nós arrumamos as nossas desculpas para que a gente fala assim, não consigo trabalho, não consigo, tudo que eu começo se acaba, né? Tudo aquilo que parece que alguma coisa me persegue. Irmãos, tira essa mentalidade. Nós não devemos nos manter neste lugar. E Deus diz, né, como ele diz para essa mulher, faça algo maior, faça uma casa maior, faça uma plataforma maior, uma base maior, aonde você está sustentado. Se você deseja crescimento, não fique paralisado. Aumente esse espaço, amplie esse espaço. E isso vai depender muito da sua garra, isso vai depender muito da sua força. E Deus está com você. Deus quer ver a sua atitude de fé em Deus, para que Ele faça você avançar nesse crescimento. E quando essa mulher, o desejo dela, olha só, gente, o desejo dela era apenas a maternidade. Deus falou para ela, olha, eu vou te dar filhos e filhas. Muitos filhos para a direita, muitos filhos para a esquerda. Uma casa, gente, cheia, uma casa cheia de movimento. Agora, pense essa mulher, se ela não tem estrutura para cuidar disso. Esses meninos vão padecer, vai morrer de inanição, não dá conta de cuidar. Então, Deus, Ele está preparando ela. Não basta sonhar, não basta desejar no seu coração, não basta apenas sonhar.
há uma necessidade de ter algo muito mais forte dentro de você para você permanecer nesse lugar. Para você se identificar e permanecer aí e avançar. Não desistir. Deixa eu te falar, não foi fácil para nós. Nós fomos até criticados quando viemos para cá, porque a gente deixou uma igreja para trás que era uma igreja muito boa. Uma igreja que hoje está muito melhor. Cresceu, desenvolveu, não morreu, não apagou. Aquele fogo que estava lá não apagou. O povo que estava lá não morreu, eles continuaram. E assim, talvez a nossa passagem aqui também, ela vai ser um tempo, uma passagem, mas pessoas vão continuar nessa construção. Pessoas vão continuar nesse trabalho, nesse processo. Vai depender muito de onde está o seu coração. Porque a nossa vida, nós não temos que apenas acreditar que a minha vida é até aqui. Não dá mais para seguir em frente. E aí, continuando, né? Deus fará transbordar a partir daquilo que nós temos em nossas mãos. Quando Deus multiplicou o azeite da viúva, a primeira fala dela, que ela disse ao profeta, foi: eu não tenho nada. Ele perguntou: o que você tem? Ela disse: eu não tenho nada. Olhe direito. Perceba-se. Olha para dentro de você, olha para a sua casa, perceba-se. E ela falou assim: não, eu tenho um pouco de azeite. Então, multiplica aquilo a partir daquilo que você tem. Quando Moisés precisou abrir o Mar Vermelho, ele também estava ali esperando Deus agir, fazer algo. Deus falou para Moisés: Moisés, o que você tem em suas mãos? Eu tenho um cajado, eu tenho uma vara que fala de autoridade, que fala de força, que fala de coragem. Eu tenho uma vara nas minhas mãos. Então, toque na água, Moisés. O mar se abriu e todos passaram. Ninguém acreditava em Noé. Tudo que ele falava é que ia chover. Chover? O que é chover, gente? Ninguém sabia o que era chuva. Não conhecia, não sabia. E ele não desistiu, ainda que vieram as críticas, ainda que vieram como que fala? Os gatilhos disparadores para a vida dele, de que você não pode, você não consegue, isso não vai acontecer. Tantos, assim, Sambalá e Tobias na vida deles. Quem sabe de Sambalá e Tobias sabe o que eu estou falando. Tanto Sambalá e Tobias na vida dele, que ele poderia ter nutrido as falas negativas e permanecido ali, ficado estático naquele lugar. Mas não, foram homens que acreditaram. Foram homens que creram, que acreditaram, né? Então, assim, quando nós estamos aqui falando para vocês, nós estamos falando que os sonhos de Deus para Moisés, os sonhos de Deus para Noé, os sonhos de Deus para Maria, os sonhos de Deus para os homens, os heróis da fé, é o mesmo para nós hoje. É o mesmo que ele tem para mim, para Liliane, é o mesmo que ele tem para o Felipe, para a Laís, é o mesmo que ele tem para o Vitor, né? É o mesmo que ele tem para o Jonas. Vocês são homens e mulheres de Deus que poderão fazer toda a diferença nessa terra. Basta abrir o entendimento, compreender qual é a sua missão e propósito, focar nisso e não ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Nós precisamos fazer, nós precisamos movimentar. E aí, quando fala aqui, ó, estenda-se as cortinas, né? Estenda-se as cortinas das tuas habitações. O que vai falar sobre essa palavra aqui, né? Estender as cortinas da sua... Primeiro ele fala, amplie o lugar da tua tenda. Depois ele fala, estenda-se as cortinas das tuas habitações. Fala da gente, ampliar, né? Vencer os limites. Fala da gente romper com limites. E tudo aquilo que a gente vai fazer para romper limites, tudo aquilo que exige de nós esforço, empenho, dedicação,
Gente, dói. Imagina, quem é mulher sabe, todo mundo que teve parto normal sabe que não é brinquedo, né? Na hora H ali a gente tem uma dor e todo mundo fala, gente, isso aí é dor de parto, porque dói demais. Essa mulher, ela tinha que passar os processos. Ser mãe, gente, é a coisa mais linda que tem. Mas você vai passar a dor, você vai passar o cansaço, você vai passar a fadiga, você não vai dormir à noite, e você vai ter inchaço nas pernas, e você vai ficar obesa, e você vai ter tantas coisas que vai ser gerado em nós, que se a gente fosse pensar no processo, você já não aceitaria a proposta. Você já elimina isso. Mas, gente, para que tenha vida, para que a vida seja gerada e para que ela nasça e venha à luz, eu quero falar para você, alguém tem que submeter ao sofrimento. Então, quando fala que estendam-se as cortinas das tuas habitações, fala exatamente de, estender, esticar, é assim, você sofrer tensões, você sofrer dores. Tudo aquilo que a gente vai começar não é fácil. As coisas não vêm da forma que a gente espera, da forma que a gente imagina. Você vai passar noites em claro, você vai sofrer, vai doer. A própria pessoa que vai para a academia, ela sabe o que eu estou falando. Que quando você entra na academia, você pensa, não, nunca mais eu volto aqui, acabei comigo. Não consigo nem levantar. Porque está tudo tensionado, está tudo doído, não pode pegar em lugar nenhum. E continua doendo. Você vai lá toda vez, continua doendo. Você vai lá, continua doendo. Por quê? É um processo. Então, gente, deixa eu falar. Tensionar, estender as cortinas, né? É exatamente isso. Mexer com as nossas estruturas. A gente vai, às vezes, ter dia de choro, às vezes a gente vai ter dia de tristeza, a gente vai, às vezes, ter dia de não aguento mais. Mas isso não pode te paralisar e nem te pode fazer desistir. Amém? Aí nós temos aqui, continuando o versículo. Tem como você manter o versículo aí para mim, Guilherme? Não o impeçais. Gente, esse não o impeçais tem tudo a ver com a gente. Não o impeçais é a nossa incredulidade. É a sua falta de fé. É a sua incredulidade. É você ficar olhando para o passado. É você ficar olhando para a impossibilidade. É você ficar olhando para as coisas negativas. É você ficar focado naquilo que não vai te trazer solução. Então, não o impeçais está falando para nós. Lá em Jó, tem um versículo que fala, né? A tua boca te condena, e não eu. É a tua boca que te condena, que te mata, e não eu. Não é Deus quem nos mata, não é Deus que nos castiga, não é Deus que derrama sobre nós um raio. Não, é a nossa boca. Porque a gente fala, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, né? Nós trazemos sempre as palavras que nos movimenta para o menos, que nos arrasta para o passado, que nos deixa depressivos, que nos deixa incapaz. Então, quando vai falar para você, não impeça, gente, está falando de tudo isso. Para Deus fazer, basta que nós agimos e que a nossa mentalidade, Paulo fala da mudança de mentalidade. Fala da mudança do nosso mindset, né, Jonas? Jonas aqui é o cara do cognitivo. Então, a mudança de mentalidade do nosso mindset, esse aqui, a nossa mente, a nossa consciência, Paulo fala que ela precisa ser transformada. Tem que ser mudada. Se eu não mudar os meus pensamentos, eu vou continuar ser o mesmo. E para que a minha mente seja transformada, não basta só eu falar, a mente transforma. É através da palavra, do conhecimento, da prática da palavra de Deus, daquilo que essa palavra traz para você. Então, para você mudar isso, gente, é uma questão de decisão, não é só querer. Querer eu quero, todo mundo quer, mas não vem fácil.
Não vem fácil. É preço de oração, de dedicação, de leitura dessa palavra, de confessar essa palavra, de declarar essa palavra, de profetizar essa palavra. Então, isso, gente, quando fala para a gente, né? Quando fala aqui para a gente não impedir, é exatamente sair desse lugar da negatividade e passar para esse lugar da possibilidade. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então, meu irmão, muda a sua mentalidade. Amém? Exerça isso na sua vida. E aqui, mais aqui, na outra parte, né, que eu coloquei, fala, estica, né, as tuas cordas. Então, fala que nós devemos esticar as nossas cordas. Esticar as nossas cordas, gente, vai falar de relações profundas. Vai falar de relacionamento. Sabe, da gente ser as pessoas que geram vínculos, pessoas que têm amizade, pessoas que procuram fortalecer as suas relações, pessoas que procuram fortalecer os seus relacionamentos de amizade, na família, de você preservar isso, de você edificar isso dentro da sua casa também. Então, está falando das nossas relações, está falando relações de aliança, gente. Relações de aliança, relações de fidelidade, sabe? Ser aquele amigo verdadeiro, ser aquele companheiro, aquela pessoa que pode contar com você. E quando, tudo aquilo que a gente semeia, nós recebemos. Isso fala de sustentabilidade, porque a única coisa que pode nos sustentar não é eu sozinho, não. Eu sozinha não consigo me sustentar. Eu preciso do meu marido, eu preciso dos meus filhos, eu preciso de vocês. Para que haja sustentabilidade na minha vida, eu dependo de todos vocês. Eu dependo de vocês, eu dependo da amizade, da relação. São vocês que me mantêm firme, são vocês que me mantêm aqui de pé. Então, se eu não tenho isso, eu não vou conseguir me sustentar. Eu não vou conseguir me manter de pé. Então, essas cordas aqui, esticar as cordas, fala exatamente disso. De troca. Fala de reflexão, fala de troca, né? Aquilo que eu compartilho, aquilo que eu recebo, aquilo que eu ouço, reverbera na minha vida e eu devolvo, né? É como peneira, é ser peneira, né? Porque eu recebo de Deus que atravessa a minha vida, que nós somos essa pessoa. Nós não podemos receber de Deus e reter para nós, que nós vamos virar o mar morto. Mas aquilo que nós recebemos de Deus vai me atravessar, vai atravessar o meu coração, sair pela minha boca, pela minha voz, boca de Deus, boca que profetiza, e vai alcançar a vida do outro. Então, é por isso que atravessa na minha vida. E a gente não pode ter apenas travessias de coisas ruins. Às vezes a gente passa tanta luta. Você está naquela travessia só de luta. Acontece um acidente, bate um carro, fica desempregado. Tanta coisa ruim acontece e você passa uma fase de travessia. E essa travessia não acaba. Mas olha para dentro de você. Começa a se perceber o que é preciso ser mudado em você para que você saia desse estado atual, para você avançar para um estado desejado. O que faz você alavancar? O que faz você se elevar? É se perceber. Perceber aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo, quais são as coisas que estão me impedindo. Será que eu tenho consciência disso? De saber quem eu sou e quem Deus é. O que significa isso na minha vida? Qual é a identidade que eu carrego dentro de mim? E por último, né, para a gente encerrar, fala, firme bem as tuas estacas. Para firmar bem as nossas estacas, nós acabamos de falar. Porque até no domingo passado, o Rony pregou aqui, quem estava aqui pode lembrar um pouco da palavra dele, que ele fala que às vezes nós podemos conhecer largura e comprimento, mas
e às vezes conhecemos a altura. Mas para conhecer a profundidade, né? Você sabe que no mar, a profundidade só traz seres que estão lá que são raríssimos, né? Então, assim, é na profundidade da relação com Deus que nós vamos ficar pessoas, gente, afinadíssimos. Que nós vamos fazer as coisas certas, vamos ser assertivos. Vamos parar de bater com a cara na parede, vamos parar de dar murro na parede. É na profundidade, firmando as nossas estacas. As estacas precisam ser muito bem firmadas, muito bem asseguradas. Tem que ter um buraco firme, tem que ter ali, né, um ferro que sustenta. Por quê? Porque vai vir um tempo, vai vir um vento, vai vir a tempestade, e se essas estacas não estiverem firmes, vocês vão, ó, o vento leva tudo. E eu quero falar para vocês, para que nós sejamos sustentados, estejamos fundamentados na rocha que é Cristo, você não pode fincar, né, firmar as suas estacas na areia. Você precisa de um solo que tenha resistência, que pode sustentar você durante o tempo que você estiver ali naquele lugar. Então, para isso, você precisa ter discernimento, perceber qual é a fragilidade do solo, qual é a fragilidade do terreno. Será que eu posso me assegurar aqui neste lugar? Você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que identificar para você saber se você pode permanecer ou não. E para isso, precisamos de conhecimento. E o conhecimento que nós precisamos vem aqui, ó, do Senhor Jesus. É na palavra. É na palavra que nós vamos vencer. É na palavra que nós vamos ser sustentados. Paulo diz, eu sei passar por qualquer coisa, né? Eu sei viver tempos difíceis, eu sei viver tempos fáceis, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é você conseguir passar nós vamos passar dificuldades. Não existe uma pessoa que não vive dificuldades aqui nessa terra. Todos nós vamos passar. Mas passar não é o problema. É você permanecer nesse lugar. Então, você precisa se perceber. Você precisa fortalecer sua vida no Senhor Jesus. Crer na palavra. Confiar nela. Saber que Deus é com você. Que Deus te sustenta. Que Ele é o teu sustento. Que não é pela sua força do seu trabalho. Não é pelo dinheiro que você ganha, não é pelos seus recursos, não é pela sua capacidade, mas é Ele quem faz. Às vezes, quando você menos esperar, coisas irão acontecer, e você vai olhar para aquilo e vai falar assim, era impossível estarmos aqui hoje nesse lugar, mas diante de Deus tudo se tornou possível. Era impossível. A diferença dos recursos que entra aqui hoje para o recurso que entrava lá é muito diferente, é muito grande. Por quê? Porque Deus, Ele precisava que outras pessoas nos ajudassem, estivessem aqui conosco, né, estendendo essa relação de amizade, de compromisso, de fidelidade, de honrar o reino de Deus, sustentando aqui essa casa. Amém? E eu quero falar para você, essa é a palavra que Deus tem para te entregar. Não fique paralisado. Não olhe, né, para o passado, para as coisas negativas, para o que você viveu. Às vezes a gente olha para a nossa família e vai percebendo tantas coisas. Não é errado você perceber. Não é errado você fazer esse mapeamento e você encontrar, né, quais são os mar de emoções que a minha família carrega. Tem família que carrega espírito de enfermidade. Tem família que carrega espírito de suicídio. Tem família que carrega cada coisa mais esquisita. E aí, se às vezes a gente ficar olhando para isso e nós ficarmos imaginando que eu vou no mesmo caminho, que eu vou pagar esse karma, que você acha que pode ser um karma na sua vida, eu quero te falar, você nunca
isso vai acontecer na sua vida. Deus planejou algo muito maior para você. Primeiro, porque nós, não é a nossa fertilidade, nem é na nossa força física que nós vamos gerar filhos. Tem pessoas que desejam filhos, faz tratamento, paga caríssimo, faz todo tipo de tratamento e não engravida. Porque não é na nossa carne. É Deus. É Deus que nos dá. Então, deixa eu te falar, por mais que você pense que você nasceu num lugar errado, na hora errada, com o pai errado, com a família errada, eu quero te falar, você não nasceu. Deus permitiu e Deus te trouxe aqui e Ele tem algo para você. E Ele quer te levar para esse lugar. Basta você querer. Amém? Então, que Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu queria entregar para você, que Deus te sustente. E que os seus sonhos, né, venham ser realizados. Que você seja validado pela palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe por fé. Quando Abraão saiu para ir para um lugar que Deus o chamou, ele não olhou para as circunstâncias. Ele olhou para a fé. Ele confiava numa palavra empenhada de Deus para a vida dele. E ele foi um homem riquíssimo. Um homem que a sua descendência, a sua geração foi riquíssima. Tinham tudo, tudo. Deus derramou sobre eles a bênção, a prosperidade, finanças. Ele conseguiu. E Deus, quando chamou Abraão, Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Às vezes a gente está tão apegado na família, está tão preso a isso, que nós deixamos a nossa vida ficar só nesse movimento. E Deus às vezes quer te tirar daí para realizar algo muito maior do que você espera. Mas às vezes nós estamos parados, né? Esperando que as coisas vão acontecer e não vão. Se você não se posicionar diante das circunstâncias que você está vivendo e se você não confiar em Deus. Amém?